E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje é aula de História do Brasil, terça-feira, para a gente falar do governo do general Eurico Gaspar Dutra dentro da República Populista ou Democrática. Então já se inscreve no canal e curte esse vídeo, que você ajuda o canal a crescer, gente. Quando você curte ou comenta no canal, ou até mesmo se der dislike, se não gostar, até mesmo a gente usa isso, eu prefiro usar isso como uma métrica, né? Um feedback de vocês, mas você está ajudando a mostrar esse vídeo para mais pessoas, ajudando a mostrar esse canal para mais pessoas. E lembrando que tem História Geral, Brasil, História da Arte, Filosofia, Sociologia, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. E também estou deixando aqui na descrição o link do meu segundo canal, que é o Parabólica Games, para jogar videogame. É só para divertir ali, tá bom? Gente, por que falar de Eurico Gaspar Dutra? Porque eu estou pretendendo fazer aqui no canal, já estou fazendo uma série sobre os presidentes do Brasil. A gente vai falar de todos, até chegar na nova república, que é a nossa atual, o que é cobrado no Enem e demais vestibulares, tá? Assim como a gente fez da República Velha, falando de todos os presidentes e coisas específicas, características de todos os presidentes. Nós temos vídeo aqui sobre a Era Vargas, mas claro que tem outras coisas também da Era Vargas, mas eu vou colocar mais coisas mais para frente também. Então a gente fala hoje da República Populista. Vamos só pontuar, então, que o Dutra ele foi eleito, tá? Foi o primeiro presidente general Eurico Gaspar Dutra, durante muito tempo participando do governo de Vargas, sendo ministro de Vargas, durante grande parte aí da era Vargas, e ele acabou sendo eleito para governar o Brasil de 1946 até 1950, na verdade 51, janeiro de 51. Ele foi o primeiro eleito porque a gente tinha acabado de sair do Estado Novo, da ditadura varguista do Estado Novo. Então, ele foi eleito, eu falei já que ele foi eleito, mas então ele inaugura esse modelo, esse momento que a gente vive agora no Brasil, que é uma república populista ou uma república democrática, porque agora tem a democracia, a gente vai ter os presidentes aí sempre eleitos pelo voto direto, a gente vai ver isso bem aqui. E populista porque eles todos terão um caráter, uma política de fato que vai, de certa forma, tentar mostrar um carisma do presidente. Talvez o Dutra seja o menos de todos, mas ainda assim ele tem uma política voltada para o desenvolvimentismo, uma política que tenta desenvolver o país. Todos ali vão ter, de certa forma, com características bem peculiares. E a dica que eu sempre dou para vocês, que eu nunca vou deixar de dar essa dica aqui no canal, é 46. Essa República Populista vai de 46 até 64, a gente está dentro do período pós-Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos dentro do período que a gente denomina Guerra Fria. Isso é muito importante saber, e é importante saber de que lado esse presidente vai estar. É o que eu sempre falo. A Guerra Fria, oficialmente para muitos, começa em 61 com a construção do Muro de Berlim. Mas as disputas ideológicas já estão ali. Então a gente está na Guerra Fria, sim. Então é importante você saber de que lado esse presidente vai estar. Do lado dos Estados Unidos, do lado da União Soviética ou neutro, porque isso vai ser extremamente decisivo para como que esse governo vai funcionar. E a dica que eu dou, que não é uma regra, mas aconteceu na populista, que aqueles que romperam com os Estados Unidos não terminaram o mandato, ou porque morreram, ou porque tomaram golpe, de certa forma, ou porque deram golpes neles mesmos, né? Jânio Quadros. Mas enfim, vamos lá então. E é importante destacar que ele foi eleito, o Dutra foi eleito numa aliança entre PSD, né, o Partido Social da Social-Democracia, social-democrata, com o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. São partidos ligados ao Getúlio Vargas. O Vargas foi do PSD, depois ele fundou o PTB. São partidos que, por um determinado momento, eles estão aliados, em outros momentos eles se separam, cortam as alianças, né? Mas esses dois partidos serão os que vão ter mais políticos, a aliança vai ser mais decisiva durante esse processo de república populista. Ele acabou vencendo, com mais de 3 milhões de votos, o segundo colocado, que foi Eduardo Gomes, da UDN. Para quem está ligado já sabe que a UDN é o partido
que eu costumo dizer que é o partido do contra. Ele é tão contra que quando ela consegue ter uma aliança que coloca um político que ela apoiou no poder, ela depois se volta contra também, tá? Mas enfim, então a gente tem essa força de PSD com o PTB. E o Dutra assume no dia 31 de janeiro de 1946. Ele assume no mesmo dia que a Assembleia entra em trabalho. E é justamente uma Assembleia muito importante nesse período porque nós estamos falando da Assembleia Constituinte, que vai elaborar uma nova Constituição para o Brasil para substituir a Constituição que tinha do Estado Novo, que era a Constituição que a gente chama de polaca, né? Era a Vax Polaca, porque ela tinha uma influência da Constituição polonesa que tinha um caráter fascista. Então a gente entrou agora na República Populista, a gente precisa de uma nova Constituição, a Assembleia é formada por PSD, o Denistas, PTB, membros inclusive da esquerda brasileira, como o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que na época se falava Partido Comunista do Brasil, mas a sigla PCB, tá? E aí vão se formar essa nova Constituição, que a gente vai dar o nome de Constituição Liberal ou Constituição Democrática. Ela vai pegar influência daquela Constituição que o Vargas depois abandonou, que é a de 34, porque depois ele virou um ditador, certo? E o que estabelece essa Constituição? Mandatos presidenciais de 5 anos, não tem reeleição, como vocês sabem, reeleição é algo que é bem atual, reeleição é Constituição nossa atual, de 88, mas na verdade nos anos 90, 96, 97, governo de Fernando Henrique Cardoso. Estão proibidos de votar militares e analfabetos, é uma característica das constituições brasileiras de muito tempo, apesar do Dutra, ele, nesse caso ele não está votando, ele era um general, ele foi um general do Exército. Então nós temos essas características, o voto, a presença do voto obrigatória, sempre no Brasil, né, como a gente sabe, a presença lá para votar, não que você vá votar, não é o voto que é obrigatório, você tem que ter a presença lá, porque você pode justificar, então você não está votando obrigatoriamente, mas a sua presença está lá, tá? Uma informação importante para vocês. 18 anos, idade mínima, 18 anos para cima, você tem que estar lá para dar uma satisfação. O voto é secreto, importante dizer isso, e universal. Significa que está mantido o voto para as mulheres, que foi colocado lá na Constituição de 34, certo? Então essa Constituição ela vai ter um caráter liberal, que também vai dizer lá em sua carta que ela garante a liberdade de expressão e a filiação, certo? Então é uma Constituição que preza pelas liberdades democráticas. Mas será que sempre vai ser assim, até mesmo dentro do governo Dutra? Como eu falei para vocês, a gente tem que estar ligado aí para ver quais são as relações políticas internacionais. No ponto de vista tanto político quanto econômico, o Dutra se alinhou aos Estados Unidos, tá? Então ele se alinhou dentro desse contexto da Guerra Fria aos Estados Unidos. Por conta disso, o governo Dutra rompeu com qualquer tipo de relação que poderia ter com a União Soviética, certo? Rompeu qualquer tipo de relação com a União Soviética e demais países socialistas. E por conta disso, o governo Dutra colocou o Partido Comunista do Brasil, o PCB, PCBão, na ilegalidade. O partidão foi colocado na ilegalidade. Aí você fala, poxa, mas a Constituição não garantia a liberdade de expressão, o direito à filiação? Pois é, mas o Dutra, por conta de sua aliança ideológica, ele colocou o PCB na ilegalidade no ano de 1947. E por conta desse alinhamento aos Estados Unidos, no ano de 1948 foi fundada a OEA, Organização dos Estados Americanos, com sede em Washington, capital dos Estados Unidos, e essa organização ao qual o Brasil vai entrar, o Brasil vai fazer parte da OEA, que vai visar a soberania dos Estados americanos e de suas respectivas democracias representativas. A democracia representativa é aquela que um político te representa. Você escolhe ele, mas ele te representa. É diferente da democracia direta ou participativa, né, defendida por Rousseau e entre outros. Então, nós temos esse alinhamento com os Estados Unidos nessas defesas, nesse lado político da OEA,
Então o governo Dutra está bem encaixado nesse sentido. Mas não é só isso. O Dutra tinha uma política de tentar desenvolver mais ainda essas relações com os Estados Unidos, e essa aliança política, essa relação política entra também no ponto de vista econômico. Porque o Dutra ele vai simplesmente depender das importações de produtos americanos. Inicialmente, isso vai desestimular a indústria brasileira. Ele vai desestimular a indústria brasileira dependendo mais dos produtos americanos. Vale lembrar que a gente está vivendo um período pós-Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos estava muito bem das pernas, obrigado, era assim que eles pensavam. Por quê, gente? Porque a guerra não foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não sofreu nenhum ataque durante a guerra. Ah, você fala ataque em seu território. Ah, você fala, mas e Pearl Harbor? Havaí. Sabe? O território continental dos Estados Unidos não sofreu. Eu sempre falo aqui, né, que os Estados Unidos ele tem que receber. O primeiro grande ataque que ele recebeu, grande, não foi o primeiro, mas o grande ataque que ele recebeu em seu próprio território foi o 11 de setembro, lá do World Trade Center, do Pentágono, entre outras coisas. Então a gente tem esse processo que o governo Dutra ele se alinha aos Estados Unidos, abre para as importações, recebe recursos financeiros dos Estados Unidos, até mesmo para poder abrir indústrias aqui, né? Ele desestimula a indústria nacional, tá? A indústria nacional, uma indústria estatal, que o Vargas vai tentar recuperar no próximo mandato. Mas as empresas estrangeiras ele quer que entrem no Brasil. A consequência disso é um endividamento, logicamente, um crescimento da dívida externa brasileira, tá bom? Então, no ponto de vista econômico, a gente vai ter aí uma balança comercial desfavorável para o Brasil. E aí, o que é muito famoso dentro do governo Dutra é o Plano SALT. Ele tentou buscar pensar em áreas, setores no Brasil que são carentes. E aí o plano SALT ele está bem específico. O plano SALT significa plano saúde, alimentação, transporte e energia. Não tem educação. Tem gente que fala, não é de educação. Não, é de energia. Que na concepção deles era um setor mais carente aí no Brasil. Então vamos pegar recursos estrangeiros, continuar fazendo isso que a gente falou aí dos Estados Unidos e vamos investir nesses setores aqui do Brasil. E quais as consequências desse plano SALT? Quais seriam as principais obras construídas no Brasil desse plano SALT? A gente vai ter a rodovia Rio-São Paulo, uma das mais importantes do Brasil, que é a chamada Via Dutra, a rodovia Eurico Gaspar Dutra. A gente vai ter a rodovia Rio de Janeiro-Salvador, Rio de Janeiro-Bahia, né, na verdade, que é assim que a gente chama. E a gente vai ter também a construção da usina da Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Aí você fala assim, nossa, mas a hidrelétrica de São Francisco não foi Vargas? Sim, mas no governo Dutra, a inauguração foi até um pouco antes, mas é que no governo Dutra é que a gente vai ter de fato essa Companhia Hidrelétrica de São Francisco funcionando. Então tá aí um ponto que a gente fala aí da energia. No plano da saúde a gente tem aí, a gente pode destacar a criação, fundação da maternidade Carmelita Dutra, nome da esposa de Dutra, que foi construída em Florianópolis, Santa Catarina. Dentro desse contexto do Plano SALT, a gente ainda tem uma discussão sobre o petróleo. O petróleo, que já tinha sido descoberto no Brasil já tinha um tempo, ainda não tem a criação da Petrobras, que vai ser com Vargas só no próximo período, mas a gente já está encaminhando para isso. Dentro do Plano SALT foi definido que tanto a extração quanto o refino desse petróleo seriam feitos por uma parceria público, importante dizer isso, privada aqui no Brasil. Assim que a gente começasse a explorar esse petróleo, então seria uma parceria do Estado com a iniciativa privada. O que desagradou muito os interesses dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos queria, isso lá na frente no governo Vargas, a gente vai ter lá a campanha do Petróleo é Nosso, com a fundação da Petrobras lá na frente, mas isso, nesse período a gente já está vendo que essa política já está desagradando os Estados Unidos por conta que ele queria a iniciativa privada apenas extraindo e refinando esse petróleo sem a presença do Estado. A gente está falando de um período onde os Estados Unidos ele é forte no mundo, o grande nome, ainda mais por conta dos países destruídos na Segunda Guerra Mundial. Então ele vai ter um interesse muito grande nesse petróleo brasileiro. Agora, o Plano SALT ele foi
ótimo, foi bom, foi o que? Foi mal? O Plano SALT, no ponto de vista histórico, ele é considerado um fracasso. Tá? Eu vou explicar por quê. Porque nós aumentamos muito a nossa dívida externa, e ela vai aumentar muito mais ainda na frente, principalmente quando chegar lá em Juscelino Kubitschek, eu sei. E as entregas não foram as mais aguardadas. O que a gente teve de planejamento, de construções pelo Plano SALT não foram o que se esperava. Esperavam um país no caminho do desenvolvimento de fato. E não foi o que aconteceu. Na verdade, o Plano SALT acaba sendo mais lembrado pelo endividamento do que pelas suas próprias obras. Ainda no ponto de vista, ainda dentro do contexto de obras, de construções, de feitos dentro do governo Dutra, é interessante a gente dizer também que não fazem parte do Plano SALT, mas que estão dentro desse contexto. Foi dentro do governo Dutra que foi inaugurada a primeira TV, a primeira emissora de TV no Brasil, que é a TV Tupi. A extinta TV Tupi, né? Que quando você vê o pessoal da TV falando eu trabalhei na extinta TV Tupi ou na extinta TV Excelsior, né? A extinta TV Tupi. Significa que o Brasil está começando a receber a tecnologia de transmissão para aparelhos de TV. Isso é bem interessante dizer também. E não dá para deixar de falar de algo que de fato foi uma grande tristeza, inclusive, que abalou as estruturas do Estado. Olha o meu celular tocando aqui. Naquele período, que foi a Copa do Mundo de 1950. O estádio do Maracanã foi construído justamente para isso. Nós tivemos uma Copa de 50, ficou muito famosa no período. O Brasil ainda não tinha nenhum título e continua sem ter, né, de fato. E essa Copa mexeu com os ânimos. O brasileiro já adorava futebol naquele período, mesmo sem ganhar um título. E ele foi para a final, o Brasil foi para a final contra a seleção do Uruguai, que era uma potência, né? A seleção do Uruguai era chamada de Celeste Olímpica, porque antes mesmo desse formato de mundiais, o campeonato mais importante de futebol que se tinha era o campeonato olímpico, né? Que hoje em dia não é tantas coisas, tanto é que eles desceram, eles têm idade menor, né? Hoje em dia, já há muito tempo, os jogadores ali e tal. E o Brasil, o Uruguai era chamado de Celeste Olímpica, né? E já tinha também o título da primeira Copa do Mundo, também de 1930, né? Se eu não me engano. O Uruguai veio jogar contra o Brasil e venceu o Brasil por 2-1. 2-1, acho que, se eu não me engano, foi 2-1 mesmo. Tanto é que dizem que o goleiro, né, dentro do Maracanã, lotado, o Maracanã, naquele tempo, chegava perto, se eu não me engano, de 200 mil pessoas. Depois ele diminuiu muito de tamanho por uma questão de segurança. Os estádios geralmente eram bem maiores antigamente, a capacidade, né? E dizem que até foi injustiçado, né, que levou o peso dessa derrota, o goleiro do Brasil na época, o Barbosa. Dizem que ele faleceu, né? O Barbosa faleceu, deve ter falecido aqui há uns 15 anos, alguma coisa assim. Que ele levou, né, esse peso nas costas, que julgaram muito ele. Esse evento, né, é chamado de Maracanaço, né, que é a grande derrota do Brasil. Que alguns dizem que ela se apagou muito depois do 7-1, o Mineiraço, né, que foi aqui no estádio do Mineirão, aqui em Belo Horizonte. Mas que o Maracanaço ele ficou na memória por ser uma final contra uma seleção extremamente potente, que era o Uruguai. Mesmo assim, o Brasil, se eu não me engano, grande candidato a campeão dentro de sua própria casa, e ele acabou perdendo na final. Mas enfim, no dia 3 de outubro de 1950 são realizadas novas eleições presidenciais, agora as segundas eleições para a República Populista, e quem vence vai ser Getúlio Vargas, do Partido Trabalhista Brasileiro, também derrotando o Eduardo Gomes, que tentou novamente pela UDN, o udenista Eduardo Gomes. Venceu. O Vargas, ele não tinha saído da política, apesar dele ter acabado o período aí da era Vargas. Ele tinha se tornado senador durante o governo Dutra, inclusive apoiou o Dutra para ser presidente. Ele via que o Dutra, como no governo, seria um campo para ele continuar fazendo a sua política, para daqui a pouco se tornar presidente. E no dia 31 de janeiro de 51, Vargas assume, colocando fim aí ao governo Dutra. O Dutra tentou continuar na política, na verdade ele continuou atuando politicamente, mas ele, em 1964, quando você teve o golpe de 64, o Dutra já bem mais velhinho, ele tentou ser presidente do Brasil pelos militares, afinal de contas ele foi um general, né?
Ele tentou ser presidente do Brasil, mas ele não conseguiu ali entrar. O primeiro presidente militar no Brasil foi da ditadura foi o Humberto Castelo Branco, certo? E aí ele faleceu em 1974. Próximo governo, Getúlio Vargas, pela primeira vez eleito pelo povo, porque ele nunca tinha sido, ele já tinha governado 15 anos no Brasil, mas em nenhum momento foi eleito. Ele tinha dado golpe nele mesmo, quando ele fala assim, eu vou ficar, e tinha sido eleito pelo Congresso já, mas ele nunca tinha sido eleito pelo povo, foi eleito pela primeira vez como presidente, certo? E a gente vai falar do seu jingle, de várias outras coisas aqui. Eu vou ficando por aqui, foi um enorme prazer. Amo vocês de coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aí, comenta aí, engaja o canal, ajuda aí, gente. Grande beijo, fui!